um rapaz que queria ajudar os profetas ou os homens daquela região. E ele disse: olha, faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. E aquele jovem, o rapaz, saiu ao campo a colher. Naquela época tinha muitas frutas ou frutos, né? E ele, sem conhecer, sem ter o conhecimento, colheu ali um fruto venenoso e encheu ali a sua capa. Isso mostra que tinha muitos para que ele pudesse encher ali aquela capa. Está trazendo tão rápido para fazer aquela sopa. Eu acredito que se fosse hoje, acredito que ele encontrou ali uns legumes bonitos na estrada, em algumas plantações, e não tendo cuidado, trouxe ali ervas venenosas. Ele trouxe uma espécie de um bulbo ou um cogumelo e colocou ali agora diante dos homens que não questionaram. Eu acredito que também não conheciam. E colocou para aqueles homens preparar ali aquele caldo. E quando aquelas pessoas tomaram aquela sopa, aquele caldo, aquela comida, começaram a ter ânsias de vômitos, náuseas, né? Como dizem, e ficaram ali agora eles mudando de cor, eu acredito que vomitando, desmaiando até alguns. E o que eu quero trazer para a nossa vida espiritual dentro desta reflexão, desta passagem bíblica, para que possamos estar aprendendo com este homem de Deus conhecido como Eliseu. Primeira coisa que quero frisar aqui nesta noite. Observe que quando ele disse, façamos, coloque a panela aí, coloque lenha, faça o fogo. Nós vemos aquele jovem se apressando a ir fazer uma tão grande tarefa e não observando. Ou seja, hoje, Deus ele tem diferentes tipos de tarefa para as pessoas em seu reino. Cada pessoa tem uma função, tem uma responsabilidade, tem uma autoridade delegada, tem uma unção, tem uma convicção de sua chamada no reino. Mas o jovem, ele não conhecia o que estava saindo para ir buscar. E o que você tem saído, às vezes, da sua cidade, da sua congregação, da sua família, do meio dos seus parentes, daquilo que você foi criado, foi criada, foi ensinada. Porque a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, porque ficará velho e não se desviará dele. Você foi criado ou criada na igreja, foi ensinada os costumes, as crenças, as obediências, conheceu o evangelho através de seus pais, parentes, e agora está saindo para ir buscar, como aquele jovem, às vezes, venenos, coloquíntidas, ervas venenosas, e volta com interrogações.
agora perguntando-se, ou perguntando aos seus pais, por que aquilo ali é daquela forma. E sem saber, você vai contraindo, vai trazendo veneno para a sua vida espiritual. Foi o que aquele jovem trouxe. Veneno para aquele grupo, sem saber. Tome muito cuidado com. Eu sempre costumo dizer, e é um dito popular, né? Você é a média das pessoas com quem você anda. Porque a Bíblia diz que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Você absorve e agora transforma aquilo em veneno. Você pode estar levando veneno para alguém. A Bíblia diz que da nossa boca devam sair só palavras de bênçãos, porque a mesma fonte não pode jorrar duas águas. As palavras têm poder, ou para abençoar, ou para amaldiçoar. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, você vai passar agora a profetizar e trazer bênção para o seu lar, para a sua casa, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Você vai aprender a transformar veneno em bênção. É possível? É. Vou lhe mostrar. E a Bíblia diz que quando aqueles homens agora, e comendo, tomando aquele caldo, acredito que comeram as folhas. E a Bíblia diz que um homem de Deus gritou: a morte na panela. Sempre Deus levanta alguém para desmanchar a panela, para quebrar a panela. Panela em nosso meio, em nossa cultura, é conhecida como um recipiente de guardar coisas, que serve para cozinhar, para juntar o caldo. E depois, para as pessoas estarem ali em volta, para todo mundo colocar, né? O garfo, a faca, a colher, para tirar alguma coisa da panela. Mas esta panela aqui, a qual eu me refiro nesta noite, é aquelas panelas conhecidas como pessoas que se juntam para produzir veneno contra a sua vida. Mas Deus, ele quebra a panela nesta noite, seja ela qual for. Deus, ele desmancha todo o laço satânico, toda a armadilha do diabo, porque a Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar diante de você cairá. Porque foi Deus que te prometeu. E não é panela nenhuma do inferno que vai tirar aquilo que Deus te prometeu. E ele gritou a morte na panela e não puderam comer mais. E o profeta Eliseu, olhando aquilo, ele foi cortar o veneno. E ele usou um alimento muito conhecido da época, e até hoje. Ele, porém, disse: trazei farinha. E colocou, acredito que a farinha na panela e começou a mexer e foi cortando o veneno. E ele disse: agora dão de comer ao povo. E não havia mais mal nenhum. Deus, ele vai cortar tudo. Ele vai precisar tirar. Ele vai precisar mudar de lugar.
ele vai precisar mexer. Ele vai precisar fazer uma mudança. E pode começar por você hoje, uma mudança na sua vida espiritual. Quantos anos faz que você vai para a igreja e é a mesma coisa? Não muda nada. Você não sente nada. Você já não crê em batismo com o Espírito Santo, em renovo. Você já não crê mais nem nas promessas que Deus lhe fez. Mas nesta noite, Deus me enviou para te falar que Ele está colocando graça na tua vida. Ele está colocando um novo cântico na tua boca. Ele está derramando sobre você uma autoridade diferente. Porém, é preciso você aprender a distinguir, a separar o que é veneno e o que é saudável. Ele disse, olha, mistura aí a farinha com o veneno. Ele não usou, não, ele colocou a farinha dentro do veneno e começou a mexer. Então você tem que ser como a farinha. Porque quando se joga a farinha na água, ela incha. Porque Jesus mesmo falou que nós não somos desse mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos, somos diferentes. Nós somos enviados a este mundo para fazer a diferença. É por isso que somos mal compreendidos, mal interpretados. Você já observou que tem pessoas que olham para você com olhar de indiferença? É porque você é diferente mesmo. Você é diferente. Pois Deus colocou dentro de você uma essência diferente que incomoda muita gente. Aí você se pergunta, mas eu não tenho nada. Mas você é diferente. Mas eu não possuo nada de valor, nem bonito ou bonita eu sou. Mas você tem algo dentro de você que incomoda algumas pessoas. Você tem um brilho diferente, a maneira de falar, de se comportar. Porque há muitas pessoas que são acostumadas a julgar pela aparência. O jovem trouxe um fruto tão bonito que enganou até os cozinheiros que eram habilidosos a lidar com legumes. Ficaram cegos, bonitos, com a aparência engana. A aparência tem enganado muita gente. Mas Deus, Ele é o Deus que revela, que tira máscaras. Ele tira todo encantamento, todo espírito de falsidade, de leviandade, de engano, que tem se levantado nesses últimos dias. E tem enganado a muitos, levado por caminhos tortuosos, sem voltas. E eu estou falando para você nesta noite. Deus, Ele quer te dar algo diferente, mas porém é preciso você se distanciar de muita coisa. Tem que haver uma separação. Até na arca de Noé, na época do dilúvio, Deus separou os animais puros e os impuros. Porque Ele queria preservar aqueles animais para uma geração futura. Até as pessoas Ele preservou naquela época. Ele disse, olha, para a terra que vocês vão, é preciso haver uma escolha. Para onde vocês vão habitar, é preciso haver uma separação. Para onde vocês vão conviver, habitar em família, permanecer. Você que se mistura com muita gente, cuidado.
Cuidado para não estar trazendo e levando veneno, aquilo que vai lhe distanciando das pessoas as quais ainda tem consideração e respeito por você. Mas o profeta Eliseu ainda estava ali com eles. E bom é quando ouvimos a voz de pessoas que realmente Deus tem algo com ele ou com ela. E assim como o profeta Eliseu repreendeu todo o mal daquela ação, daquela panela, daquele veneno, nesta noite Deus lhe dá autoridade para repreender todo tipo de seta contrária que tenha se levantado contra a sua família. Porque vivemos em um mundo em guerras, não guerras uns com os outros, mas em guerras espirituais. É cada dia, cada mês, cada semana, cada ano uma enfermidade diferente, um crime diferente, um homicídio diferente. É o que a Bíblia já descrevia, o princípio das dores. E tome muito cuidado. Já estarei concluindo nesta noite. Os ambientes que frequentamos, as pessoas às quais convivemos, devemos tomar muito cuidado, porque a Bíblia já diz que uma pequena faísca, uma fagulha pode incendiar um bosque. Mas quando se usa as ferramentas certas, o inimigo ele não consegue deter os planos de Deus na minha e na sua vida. Devemos tomar cuidado, pois Deus ele sempre está conosco em todas as situações. Deus continue nos ajudando, nos abençoando você, meu querido, amado ouvinte e amigo do Evangelho. Faça a sua decisão. Não vos contamineis com este mundo, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Este foi mais um programa Brasil com Cristo, aqui pela sua Tabocas FM. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.